Essa entrevista é promovida pelo Maximize. Queremos inicialmente agradecer a todos os nossos associados que tornam possível projetos como este e incentivar o público de nosso canal, formado majoritariamente por cristãos, a participar ativamente do processo político de sua comunidade. Por isso, começamos cada entrevista reforçando a importância de seu engajamento neste vídeo. Divulgue, compartilhe, curta e faça seus comentários, seja concordando, discordando, complementando ou simplesmente manifestando livremente a sua opinião. Apesar de nosso povo dar mais ênfase às eleições presidenciais, acreditamos na grande importância das eleições municipais. Somos brasileiros, mas é nas cidades e bairros que vivemos, trabalhamos, estudamos, moramos e nos movemos. O destino de nossas cidades está, em parte, nas pessoas que colocaremos no poder, como prefeitos e vereadores, em novembro deste ano. Você sabe o que eles querem para a sua cidade? Convidamos cada candidato a prefeito de Petrolina e de Juazeiro para uma entrevista imparcial, direta e centrada na discussão de ideias e não de ataques a pessoas. Estarei neste vídeo como entrevistador e não como debatedor. Informamos que as falas de cada candidato não representam necessariamente as convicções do pastor Edilson de Lira e nem deste canal. Nosso objetivo é dar a oportunidade a cada candidato de se expressar livremente e a cada eleitor, através dos comentários no vídeo, de manifestar o seu parecer, crítica ou mesmo correção que julgue necessário. Está preparado? Então, mais uma vez, estamos em uma entrevista, dessa vez com o capitão Moreira, candidato a prefeito da cidade de Juazeiro. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para essa entrevista. Quero dizer também para você que todos os candidatos sabem que as perguntas foram previamente apresentadas, estão em concordância com isso, e durante esse momento nós vamos ouvir não apenas o que cada um deles vai estar fazendo como projeto de governo, mas também como eles prometem fazer o que estarão falando, para demonstrar um conhecimento da gestão municipal. Essas entrevistas foram gravadas e os candidatos concordaram previamente que as mesmas seriam divulgadas sem cortes, para garantir a nossa equidade e a nossa imparcialidade. Eu reitero que não estou neste vídeo como um debatedor, mas como um mero entrevistador, e vai caber a você que nos assiste, através dos seus comentários, fazer as suas críticas, seus elogios ou complementos às falas de cada um dos candidatos. Para cada pergunta ou para cada fala, os candidatos terão um tempo de até 5 minutos para se expressar. E eu quero começar mais uma vez agradecendo e pedir que o Senhor possa se apresentar e dizer para aqueles que nos assistem por que o Senhor deve ser o prefeito de Juazeiro. Olá, Juazeiro, Petrolina, nossas duas cidades amadas, porque nascemos aqui, tenho 52 anos de idade, sou capitão do Corpo de Bombeiros da Bahia, tenho três filhos no caso, um filho e duas filhas, a Rebeca, a Lohana e o Aguiharad, e sou casado com Hádira Xavier, a quem eu mando um beijo, um abraço a todos. Com relação ao capitão Moreira, identificamos um projeto no nosso coração. Creio que, como cristão, Deus tem colocado isso nas nossas vidas, né? E venho acompanhando a política de Juazeiro e não tenho sido feliz nesse sentido. Tenho visto que as pessoas têm sido esquecidas, que os projetos têm sido mais de grupos políticos. Por conta disso, nós nos colocamos à disposição do povo de Juazeiro para que a gente pudesse ser um novo, mas um novo diferente. Diferente como, capitão? Bom, diferente no jeito de fazer política. A ideia de trazer para Juazeiro a esperança é de que nós não somos donos da cidade, nem somos donos do povo, e nem podemos dizer o que o povo deve passar. E a gente tem visto que na saúde, na educação,
enfim, todas as áreas. Obviamente que foi feita alguma coisa, mas em muitas áreas, há mais de 30 anos, por exemplo, a saúde tem sido um problema sério na cidade de Juazeiro. Então, eu tenho me dedicado a isso, a observar, ajudei a eleger a maioria desses políticos que aí estão, e por não estar feliz, por não me sentir feliz nem representado, eu vejo uma oportunidade de participar ativamente. E aí eu agradeço a Deus pela oportunidade, pastor, e toda a rede Maximiza, vocês que estão nos acompanhando. Por isso, é um momento que a gente precisa analisar. A política deve fazer parte da vida do crente, sim, é como eu penso. A vida deve ser do cristão, a vida política, né, deve ser analisada, e é preciso participar dela. É preciso dizer ao povo de Juazeiro que você pode mudar seu próprio destino. Há quem diga, em algum momento, que muitas coisas, isso é impossível de acontecer. O impossível para Deus não tem dificuldade. Deus, em uma questão de segundo, ele transforma tudo e a todos. Creio que coisas impossíveis que já foram ditas hoje, elas são possíveis. E eu acredito que o povo de Juazeiro merece ser feliz, que é possível sim, mas é preciso mudar a política. E aí, pastor Edilson, a gente tem visto que grupos têm dominado a cidade. E aí, quando é um grupo que sai, outro grupo que entra, você vê algumas coisas que são feitas por determinados grupos, e esses grupos abandonam determinados projetos porque mudaram de gestor. A ideia é mudar para o povo, mudar com o povo. E aí eu lembro que LIMP, a legalidade, a impessoalidade, o LIMP Juazeiro é um projeto que nasceu em nosso coração com esse objetivo, de dizer ao povo, eis-me aqui como uma opção de fazer o diferente, de fazer o novo, de ser diferente. E aí, de fato, respeitar as leis, porque eu não tenho visto pessoas respeitando as leis. Começando ali pelas convenções. Foi dito que não poderíamos colocar mais do que 100 pessoas em aglomeração. E aí, nas convenções, os partidos nem aí, desrespeitaram totalmente. Das 9 às 17 horas, nós recebemos o nosso povo em convenção e nós respeitamos cada pessoa, cada 100 grupos de pessoas. A gente trabalhou nesse sentido. E outra coisa é, quem está fora do projeto, quem está fora do processo, vai continuar fora do processo. É assim que o povo de Juazeiro tem sido colocado. Existe uma divisão de pessoas onde uns participam, outros não participam. Quem não faz parte do jogo vai ficar de fora. Não é assim que nós vemos. A nossa política é uma política de intervenção realmente. Ser intervencionista no coração das pessoas, dizendo que Deus é o princípio de tudo. Não adianta projetos lindos, mirabolantes, se não houver Deus no nosso coração. Eu penso como bombeiro, que se dedica totalmente às pessoas, e nesse sentido é assim que eu gostaria de fazer uma política voltada para o povo, uma política, pastor Adilson, que pudesse olhar no olho e pudesse doar, e não sugar o sangue de Juazeiro, que é o que a gente tem visto, como as muriçocas, né, que estão sugando. É assim que a maioria dos políticos estão fazendo. Cada um defendendo o seu próprio território, aquela política do meu pirão primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, Juazeiro deve estar, o povo de Juazeiro em primeiro plano. E eu me dedico aí, nesse sentido, a dizer à família de Juazeiro, aos meus colegas, meus irmãos de Juazeiro, eis-me aqui. Obrigado, candidato. A gente vai para a primeira pergunta e a gente vai falar um pouquinho de inovação. Como é que a gente pode integrar universidades, setor público e o setor privado para poder criar um ecossistema dinâmico de inovação tecnológica na cidade de Juazeiro? Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer ao povo de Juazeiro que quando eu não souber, eu vou buscar quem sabe. Se eu encontrar alguém que saiba mais do que eu tenho que ter a humildade de dizer ao povo que eu preciso buscar conhecimento, buscar pessoas que sabem. E aí tecnologia é algo que a gente está vivenciando. Dizem que, eu não poderia falar com tanta propriedade, mas dizem que os telefones hoje têm muito mais tecnologia do que o primeiro foguete que foi à Lua. Então, hoje, a gente tem que aproveitar esse tipo de conhecimento. Tecnologia em todas as áreas. A gente imagina na área da educação pessoas fazendo fila e só com autorização de determinados vereadores. Falam-se até que seria aí o kit vereador da saúde. A gente tem que acabar com isso. No plano de saúde, no plano da tecnologia, um exemplo, eu só estou aqui nesse assunto, porque nós poderíamos colocar um sistema onde a gente pudesse ter uma ouvidoria que acompanhasse esse processo. As pessoas não têm fila porque são de vereadores.
Então, não pode ser escolhido quem vai morrer, quem vai ser atendido, porque determinados políticos estão dando esse tipo de papelzinho. A tecnologia serve também para acompanhar nesse sentido. Tecnologia é de suma importância, e aí vem em todas as áreas. Na área da educação, é preciso reestruturar, e a reforma administrativa se faz necessária. Bom, na área de tecnologia, de gestão e planejamento, a gente poderia ver, primeiro, que em tudo perpassa essa questão, eu imagino, que é independente de tecnologia, e eu vou falar sempre nisso, que é na questão do limpe, da legalidade, da impessoalidade. Combater a fraude com a tecnologia. Dar mais saúde ao povo através da tecnologia. Fazer com que o povo entenda que a Prefeitura de Juazeiro é para o povo. O servidor público número 1 tem que ser o servidor, o prefeito. Tecnologicamente falando, a gente precisa usar todo o conhecimento, toda a espécie tecnológica para trazer o povo para perto da administração. E aí acompanhar todos os projetos da prefeitura. Nesse sentido, tecnologia é tudo. Sem projetos ou com projetos, tecnologia é tudo. Se não tiver projetos que possam andar, se não tiver um projeto que possa ser acompanhado tecnologicamente, a gente só vai ficar falando bobagem. Não é nesse sentido que nós queremos. Então, qual é a proposta do povo de Juazeiro? Qual é a proposta das melhores cabeças de Juazeiro? Eu gostaria de dizer que, nesse sentido, nós vamos buscar os melhores. Nesse momento, eu não poderia a gente tocar aqui num assunto, tem vários assuntos, a gente poderia fortalecer os conselhos, e aí, por que não um conselho tecnológico? Os conselhos do município de Juazeiro, onde a gente possa acompanhar todo o processo. E é o processo administrativo, nós temos várias ferramentas, né? E aí, na área da administração, na área da saúde, na área da comunicação, tecnologia é de suma importância. Nós vamos dar, sim, todo o direito à tecnologia, a nossa intenção de acompanhar o máximo possível esse crescimento tecnológico para que o povo seja beneficiado. Obrigado, candidato. A gente vai falar também um pouquinho sobre a pauta moral, de um interesse de uma boa parte daqueles que nos assistem. E a gente queria saber um pouco, candidato, qual é o seu posicionamento pessoal e como um possível prefeito de Juazeiro com relação ao ensino sobre gênero e diversidade sexual, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental. Bom, a educação é de suma importância, né? E aí, primeiro, é o respeito às diversidades. Nós devemos não confundir as coisas. A imposição de determinados grupos de minorias que podem querer ter seus direitos agora sobre tudo e sobre todos. Não. A educação voltada à infância, ela precisa ser preparada, e aí eu lembro da minha infância, eu lembro da educação, onde a gente tinha educação moral e cívica, a gente tinha o respeito aos mestres, a gente tem o respeito às leis, voltada a todo esse segmento, ainda que seja com relação a gênero, é de suma importância ouvir a sociedade, mas, em primeiro momento, é preciso ouvir que nós temos uma maioria de pessoas onde as leis precisam ser respeitadas. E aí qualquer gênero vai ser respeitado. Não é o gênero masculino e feminino. Se alguém se identifica com um determinado gênero, eu creio que o gestor deve respeitar. Mas nós vamos observar essa questão de como avaliar o projeto, né, a legislação, e vamos buscar, primeiramente, resgatar tudo aquilo que fala sobre também gênero, mas principalmente família, principalmente respeito às leis, a moral, a cívica, mas vamos voltar a trabalhar a criança com a ideia de que ela precisa aprender a matemática, que ela precisa aprender o português, nesse sentido também direcionar a criança a ser um adulto que pense, a ser um adulto ou um jovem que possa entender melhor essa situação. Hoje o jovem, a criança, e aí ela está praticamente analfabeta na questão do pensar. Então vamos tentar resgatar essa postura de que o jovem, a criança, ela tenha aprendizado e que ela possa interpretar, que ela possa ser respeitada, que ela possa respeitar. Nesse sentido, que a educação vai ter um tema voltado de forma muito especial
também ao jovem. E aí, nesse aspecto de juventude, de criança, nós vamos respeitar também todas as leis, nós vamos fazer os fóruns, nós vamos ouvir o melhor que for possível e trazer os melhores técnicos, os melhores profissionais da área, porque educação, para mim, é tudo. E se não houver educação, se não trabalhar com a criança, que vai ser o futuro, e também, por que não falar do adulto, né, do idoso, é preciso dar um espaço, né, tanto no gênero, quanto na perspectiva de entendimento de aprendizado ao jovem. Nós vamos ouvir o professor, nós vamos ouvir os profissionais da área e nós vamos fazer o melhor e o que está dentro da lei. Nós não vamos fugir, não vamos ser marginais com relação à lei. O que tiver no programa da educação, nós vamos respeitar, nós vamos construir juntos. Por isso que o nosso lema é: juntos faremos a diferença. Não é desrespeitando determinada classe, não é desrespeitando qualquer que seja a classe, seja ela preto, jovem, masculino, feminino, não. Nós vamos respeitar o ser humano, nós vamos respeitar o jovem, nós vamos respeitar a mulher, a criança, enfim, educação em todos os aspectos. E os estágios do ser humano vão ser respeitados também. O tempo de cada adulto, na questão do sexo, eu acho que precisa fazer isso. É preciso voltar ao passado. Mas aquele passado em que a gente sabe que papai e mamãe nos ensinou a verdade. É preciso resgatar isso, envolvendo a sociedade, pastor, nesse sentido de que a sociedade esteja dentro também do nosso programa de governo. Vamos ouvir os mestres, ouvir os pais, trazê-los para perto, trazer os jovens, as crianças, para fazer um novo, mas um melhor programa de governo para ele próprio, para mim, para minha filha, para meus filhos, para os seus filhos. Esse é um trabalho que nós estaremos atentos, porque a educação também, como tecnologia, é óbvio, mas a educação é de suma importância. Obrigado, candidato. Com relação à infraestrutura urbana, não é à toa que o tema de saneamento é tão importante e é chamado de básico, porque o saneamento ele reflete diretamente no IDH de qualquer cidade. De uma forma muito prática e muito objetiva, qual é a sua proposta para melhorar a distribuição de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, a drenagem urbana e a coleta de resíduos sólidos da cidade de Juazeiro? Primeira coisa, que Juazeiro precisa de uma reforma administrativa muito urgente. Nós precisamos entender como está a cidade. E nessa reforma administrativa nós precisamos cuidar do nosso plano diretor, que foi construído em 2003. Eu recentemente tive conhecimento de que nós temos, sim, um projeto de lei onde ele atualiza, mas, pasme, até hoje, 2003 são quase 17 anos, e esse plano está praticamente parado. Os gestores cuidaram no papel, e é isso que me preocupa. Nós precisamos cuidar no real. Nesse plano diretor nós temos a questão dos resíduos, né? A questão que eu imagino aí que nós podemos trazer a comunidade para próximo, com relação ao associativismo, por exemplo. Em cada comunidade, a gente imagina que essa questão do resíduo solo, cerca de 95% do resíduo, ele pode ser reaproveitado. Essa educação começa também na educação dentro da escola, dentro do bairro, e a gente pode trazer o jovem nesse projeto. Como? No associativismo regional em cada bairro, criar uma associação onde ele próprio seja inserido nesse processo, aquele resíduo sólido possa ser coletado e transformado em recursos financeiros, em reaproveitamento. Essa questão dos resíduos, e por favor, o senhor falou de mais outros assuntos. A gente falou sobre resíduos sólidos, sobre drenagem urbana, sobre água potável e coleta e tratamento de esgoto. Na questão da drenagem, a gente observa que os nossos esgotos em Juazeiro, que hoje são esgotos, mas são canais de águas pluviais. A ideia é que a gente pudesse, e a gente vai fazer a partir do dia 1º, quando a gente assumir um projeto nesse sentido, de nosso plano diretor e também na questão do saneamento urbano. É preciso separar a água do esgoto. A água pluvial, elas não podem estar na mesma calha do rio. É preciso que a gente separe isso, que a gente coloque de forma natural a água que está vindo das chuvas, que ela possa ir direto para o rio, mas que o esgoto não se misture com essa água.
porque a gente precisa fazer o tratamento e fornecer uma água de qualidade. Sem água de qualidade e colocando o esgoto diretamente no rio. Inclusive, pelo que eu entendi, hoje tem um plano diretor nesse sentido, né, e que fale sobre essa questão do saneamento básico, está sendo colocado diretamente no rio. Alguém deveria estar respondendo na justiça, porque isso é um crime ambiental. As águas, os esgotos estão sendo jogados diretamente no rio, sem um tratamento adequado. Observamos que o SAI tem um superávit de 50 a 600 mil, entre 500 e 600 mil reais mês. São cerca de um contrato de uma empresa agora de quase 36 milhões que estão sendo colocados, salvo engano, me desculpe o número aqui agora, mas são 600 mil por mês, em 60 meses, são 36 milhões que estão sendo contratados. Agora mesmo nós vimos um hospital com quase 20 milhões de reais e o dinheiro público está sendo praticamente jogado junto com essa água no esgoto. Nós precisamos rever essa questão do saneamento, nós precisamos rever essa questão das águas pluviais e, ambientalmente falando, nós precisamos tratar. Nós temos aí um projeto, por exemplo, Salitrinho, onde nós temos, inclusive, levamos a Brasília e não estamos misturando, mas estamos falando de água, que ali no projeto Salitrinho, cerca de 8 mil pessoas, 8 mil famílias seriam beneficiadas com esse projeto que é rápido, porque a água que tem ali, se for perene, vai trazer um pouco mais de alegria para aquela cidade. As pessoas vão trabalhar, já estão lá, de forma a usar os colonos, a agricultura lá, com os jovens, com as famílias, vão ter um pouco mais de recursos. Hoje, as cachoeiras que eram chamadas as cachoeiras do Salitre, por exemplo, elas não são perenes, elas estão praticamente perdidas. Então, com a perenização das águas ali, com o projeto do Salitrinho, nós vamos trazer mais alegria e, certamente, toda aquela sociedade vai ser beneficiada. O projeto de Juazeiro não é um projeto do capitão, não é um projeto do Avante, é um projeto voltado à população. Todo o nosso projeto ele tem flexibilização e vamos ouvir mais a comunidade. Vamos trazer a comunidade para dentro do projeto. A ideia é fazer um conselho fiscal do próprio povo dentro da prefeitura, fiscalizando, e o próprio funcionário também fiscalizando o poder público. Esse é o objetivo maior. Obrigado, candidato. A gente vai falar um pouquinho também agora de negócios. O Brasil, ele, de acordo com o relatório de 2020 agora, do Banco Mundial, está na posição 124 de um ranking de 190 países no quesito facilidade de fazer negócios. Como é que o senhor pretende melhorar esse ranking, no caso específico de Juazeiro, para o pequeno, para o médio e para o grande empreendedor? Todo pequeno foi grande um dia, né? Ele passou por esses estágios, né? Ou ele poderá ser grande um dia. Eu quis dizer que todo grande pode ter começado pequeno um dia. A gente tem que começar a analisar que os projetos de Juazeiro são feitos já para grandes, e aí são não necessariamente comerciantes. A gente tem que entender que o empresário ele precisa ter sua vez. O que eu garanto é que dentro desse projeto nós não vamos permitir que empresários tenham que pagar certas propinas, se é que isso acontece, não sei. Mas nós vamos trazer o empresário para que ele invista também na cidade. E as oportunidades para os pequenos, né, também terão. A ideia é que a gente possa, junto às universidades, junto aos grupos de serviço, aos serviços como o SESI, que a gente possa trabalhar o pequeno, o SESC, o SEBRAE, trazer mais para esses serviços para a prefeitura, para que a gente possa trabalhar as pessoas que estão nas ruas. Eu fiquei imaginando que um tempo aí, alguns anos atrás, antes de formar a Zona Azul, uma das nossas ideias, e deve constar lá, é que as pessoas que fossem flanelinhas, elas pudessem ser aproveitadas junto com suas famílias, porque elas já estavam aqui naqueles locais e pudessem ser reaproveitadas como Zona Azul. Se nós não pudermos acabar com a Zona Azul, porque não é essa a ideia, a Zona Azul não pode, eu acho que é um mal necessário, mas algumas coisas precisam ser colocadas. E aí, para o médio e para o grande empresário, obviamente que todo espaço a gente precisa buscar. E aí eu poderia ver a questão do incentivo fiscal. Desonerar essa questão do fiscal, até porque passamos por uma pandemia, e nós sabemos que empresas fecharam, cerca de 600 pessoas fecharam, empresas fecharam, milhares de pessoas
foram praticamente colocadas em casa, feche suas portas, e a gente está vendo que hoje alguém não estava falando a verdade. Se a gente observar que as empresas tiveram que fechar suas portas e hoje está todo mundo se abraçando, hoje está fazendo campanha, alguma coisa está errada. Eu confesso que eu me coloco junto com a comunidade, porque a gente não entende que agora pode tudo, né? Agora pode tudo. Dentro dos ônibus podem, dentro do banco pode, mas o comércio não pode. Ainda que os empresários tivessem tentado organizar, e a oportunidade é dar a oportunidade de fato a todos. Vamos ouvir as associações comercial, industrial, agrícola, vamos ouvir os pequenos e médios empresários, nós vamos dar oportunidades, queremos que a sociedade participe do nosso governo, e ela participe ativamente, ela seja um fiscal, a nossa gestão pretende ser inovadora, embora nós estejamos falando, porque todos vão falar, e muitos falarão até melhor, mas a gente tem visto que políticos falaram, e a gente vê que eles estiveram mentindo. Aqui o momento é de dizer que o que eu não sei, eu vou ouvir quem sabe. Aqui o momento é de dizer que o nosso grupo ele vai fazer para o pequeno, para o médio, para o branco, para o preto, para o grande empresário, para o jovem, para o idoso. Nós queremos dizer que nós queremos fazer um governo ouvindo as pessoas, com um governo participativo, com um governo também tecnológico, porque ainda que eu não saiba, eu não sou médico, o senhor é um excelente médico, eu ouvi falar, e como médico eu não preciso ser prefeito para cuidar da saúde. Eu preciso ouvir quem sabe, eu preciso ouvir o empresário que sabe, o empresário sabe muito bem onde seu sapato aperta, e o jovem também sabe qual é a dificuldade. A gente precisa inserir o jovem nessa sociedade, aí no contexto do empreendedorismo, e aí são várias oportunidades na parte do empreendedorismo, e nós vamos ser inovadores, né? Se a gente não trouxer o jovem para a arte, para a cultura, para o empreendedorismo, ele vai estar nas mãos do traficante, ele vai estar nas mãos de pessoas que estão sofrendo e também estão fazendo pessoas sofrer. Nosso objetivo é ouvir o povo, estar com o povo, e ainda que eu não saiba tudo, e eu não sei tudo, mas eu vou ouvir quem sabe, eu vou buscar os melhores que sabem, e nós vamos fazer o melhor. Eu acho que tem gente que mentiu muito. Hoje é dia de ação. Nesse momento eu digo que eu, você, nós, pretendemos, se você nos aceitar, faremos juntos a diferença, construindo o Juazeiro melhor, construindo o Juazeiro para o futuro, construindo o Juazeiro para o passado, porque os nossos idosos também precisam ser ouvidos. Eles têm muito a nos ensinar. E aí, o voluntariado também, as pessoas que são voluntárias terão espaço no governo. E todos aqueles que elegeram deputados e políticos, hoje vão ter espaço, que é a associação de moradores, os presidentes de bairros, as pessoas que estão nos ouvindo. Venham para o nosso governo. Obrigado, candidato. Eu quero mais uma vez agradecer você, que é parceiro do Maximize, que tem tornado possível uma entrevista como essa. E se você nos assiste e ainda não conhece a respeito dessa plataforma de mentoria, eu queria que em alguns segundos você pudesse assistir esse vídeo, e daqui a mais alguns segundos nós estamos de volta com o Capitão Moreira falando sobre as suas propostas para a Prefeitura de Juazeiro. Até daqui a pouco. O Maximize chegou no Instagram, mas se você ainda não conhece a nossa plataforma, fique atento. Digite Plataforma Maximize no seu site de buscas ou acesse pastoredilson.com. Além de todo o conteúdo gratuito disponível no site, a plataforma Maximize te dará acesso a materiais exclusivos criados para proporcionar crescimento em todas as áreas da sua vida. Através da área do associado, você aprenderá sobre desenvolvimento pessoal, liderança e ministério. Os conteúdos são constantemente atualizados e podem ser visualizados pelo seu celular, computador, notebook ou tablet. São vídeos, áudios e artigos disponíveis a qualquer momento em português, inglês, Perfect. e espanhol. Perfeito.
A partir de qualquer valor, você pode se tornar um associado Maximize e desfrutar do conteúdo, além de contribuir para o crescimento da nossa causa. Chegou a hora de transformar a sua liderança através da plataforma Maximize. Estamos de volta, pessoal, com o Capitão Moreira e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Covid-19. Alguns especialistas afirmam que a vacina para a Covid-19, na sua fase final, a sua terceira fase, pode demorar até março do ano que vem para ficar pronta. E alguns mais pessimistas chegam a estimar que a distribuição dela por todo o Brasil pode demorar até o final de 2021 para acontecer. Em relação a janeiro de 2021, se o senhor for eleito prefeito, muito provavelmente ainda sem vacina em Juazeiro, mudaria alguma coisa no combate à Covid-19 na cidade? E qual seria a sua estratégia municipal para uma recuperação econômica pós-pandemia? Confesso que eu não acredito muito nessa vacina que vai acontecer, esperamos que venha, porque a gente sabe que, cientificamente falando, uma vacina só tem uma validade a partir de 5 a 10 anos de estudos. Obviamente que algo está no ar e muita gente disse que sabe tudo e não sabe nada. Muita gente que disse que a vacina pegava de um jeito, pega de outro. Tem gente que dizia que não tinha remédio, mas ficou provado aí por milhares de médicos que existia um tratamento precoce. E a própria prefeitura hoje, por exemplo, ela admite que é necessário fazer um tratamento precoce. Então, as pessoas que morreram, o que aconteceu? Não é que é culpar alguém, mas será que se a gente tivesse adotado... Porque eu entendo o seguinte, se há uma chance de 1% em 99% de dúvida, 1% deveria ter sido tentado. E o que aconteceu é que eu acho que a gente fez muita coisa atrasada. Eu hoje entendo que a ivermectina, que alguns dizem que é o remédio do Bolsonaro, a quem eu quero dizer que o nosso presidente da República parece que estava certo. Eu entendo que a Covid é uma doença séria, mas eu falei há poucos instantes que ninguém podia sequer olhar para o outro ou espirrar, mesmo com máscara, ninguém sabia nada. Era tudo muito estranho. E hoje parece que pode tudo. Hoje a gente vê aqueles que dizem que não podia, hoje está liberado. Né? Me parece que tem alguém agora, aqui na Bahia, falo em Juazeiro, que vamos rever essa situação. Eu acho que está acontecendo algo muito desordenado e não é de hoje. E nós vemos que é preciso fazer um gerenciamento de crise. Como bombeiro militar, a gente aprende que numa crise é preciso você montar um gabinete de crise. Não é achando ou achismo, é preciso você ter ações juntando aí uma defesa civil que, no meu entender, ficou muito no achismo no momento. É preciso analisar que a Covid ela é algo sério, mas era preciso tentar em todos os momentos salvar todas as vidas, com todas as técnicas. Mas me parece que ficou na técnica não, esse remédio é do Bolsonaro, como eu já ouvi, não tome. Eu acho que Juazeiro não precisa dessa divisão. Ainda, essa divisão é ruim. Essa divisão só afasta as pessoas, só deixa as pessoas com ódio umas das outras. É preciso que esse discurso do ódio acabe na esquerda e na direita. Eles dizem que o ódio é da direita, e outros dizem que o ódio também está na esquerda. Eu acho que tem alguma coisa errada. A gente precisa primeiro amar. Nós temos um presidente, nós temos um governador, nós temos um prefeito. A gente não deve admitir que nessas administrações pessoas fiquem no meio desse tiroteio. Nós precisamos bater na porta da Organização Mundial da Saúde, do governo federal, do governo do estado, mas principalmente gerenciar. Foram 17 milhões, pastor, que a gente ouviu falar. Fala-se mais, que vem muito mais por aí, cerca de 97 milhões veio para a saúde de Juazeiro e cerca de 17 milhões só para a Covid, para uma tenda que está ali funcionando. Eu imagino que nós precisávamos dar atenção ao jovem também, ao adulto. A gente não tem uma UTI neonatal. A gente observa que, ainda que o assunto seja Covid, é saúde. Nós estamos com as crianças de Juazeiro nascendo em Petrolina. O que é que está acontecendo? Por quê? Porque não há uma segurança e não há médicos naquele momento. Algo precisa ser feito.
É preciso montar um gabinete de crise. No dia 1º nós vamos ouvir, tanto que seja médicos, tanto que sejam os profissionais, porque os profissionais da saúde, são os profissionais também da educação, estão se estressando, os pais estão se estressando. Existe um outro momento que a gente não tem ideia, que é o momento da família. A família que está com a criança em casa e a criança não quer mais voltar para a escola. E aí, e volta aquele assunto anterior, a tecnologia tem que ajudar. A tecnologia tem que ajudar ao médico, que estará ali fazendo uma consulta em casa, através de um celular ou de um aplicativo, onde ele começa a perguntar sem precisar amontoar de gente. É preciso dar respeito às mulheres que estão ali. Você coloca mulheres e crianças todas juntas e separa para a Covid por um lado, mas aí você tem uma maternidade onde precisa dar atenção. A criança começa a ser respeitada na questão neonatal, antes do nascimento. É preciso analisar a saúde com mais educação, com mais também tecnologia. É preciso analisar o povo, precisa viver. Ele não precisa mais ter a mulher parir no chão ou esperar sentada numa cadeira, quando tem cadeira. É preciso acabar com o kit Covid do vereador. Obrigado, candidato. Ainda sobre o tema saúde, a gente queria ouvir um pouco quais são as suas propostas para a saúde na atenção de baixa, de média e de alta complexidade em Juazeiro. Aí é falar da rede PEBA, da rede Pernambuco-Bahia, onde a gente precisa maximizar, e quando eu lembro que eu falei que um hospital agora, e lamentavelmente esse hospital, eu gostaria de tocar nesse assunto, vai fugir um pouquinho, mas entenda. Esse hospital é de um policial federal amigo nosso, como o prefeito também é amigo nosso. E ele dizia que o prefeito atual, pelo menos eu ouvi no rádio, se você não ouviu isso, eu ouvi, que ele fazia parte de uma quadrilha. Eu fiquei preocupado. Esse mesmo hospital hoje recebe mais de 20 milhões de reais com uma clínica. E as outras clínicas? Só tem uma clínica em Juazeiro? Por que foi para esse Hospital São Lucas? E Juazeiro precisa do Hospital São Lucas. Nós vamos manter, sim, todo o projeto com o Hospital São Lucas, porque a gente precisa dele. Mas a gente precisa entender que, aí volta o assunto também, que outras clínicas precisam ser atendidas. É de suma importância analisar melhor essa questão. A saúde precisa de uma atenção especial. A saúde precisa de também passar por uma reforma. Juazeiro está sofrendo. É preciso analisar tudo isso. É preciso que a rede, seja a rede PEBA, que é Pernambuco e Bahia, seja através dos prefeitos da região, e são 39 prefeituras, salvo engano, que precisam se unir nesse sentido e que, ainda como prefeito de Juazeiro, a gente busque o apoio para as outras cidades, porque se ela estiver lá otimizada na área da saúde, não vai precisar deslocar para Juazeiro, Petrolina, e outras regiões aqui ao redor vão atender melhor. A gente não vai ter superpopulação em Juazeiro e Petrolina, que são onde nós temos as redes com maior capacidade. Então, é preciso que a rede PEBA seja fortalecida nesse sentido. Bom, nós temos aí vários hospitais em Juazeiro e Petrolina. Como eu disse, os filhos de Juazeiro estão nascendo aqui por falta de UTI neonatal. É preciso melhorar o atendimento na nossa cidade. É preciso que também nós tenhamos aí na saúde, a saúde mental. Como assim? Ora, as famílias precisam ter um atendimento nos bairros, e aí eu poderia chamar de centros de atendimentos familiares com mais psicólogos, né, com mais atendimento jurídico para o idoso, para o jovem, para o adolescente, que fossem colocados. E eu imagino, pastor, falando aqui também de estrutura, dos templos, porque ficam fechados durante o dia e a noite é que tem eventos, que a gente pudesse participar, não só os cristãos, qualquer outra entidade que tenha um espaço ali, que a gente pudesse fazer um convênio com esses templos que estão parados durante o dia para atender a comunidade com psicologia, com atendimento psicossocial, enfim, talvez com médicos. E tem várias outras especialidades que a gente pode. E aí educação, isso é saúde mental. Precisamos trabalhar a mente da sociedade, do jovem que está parado. A gente precisa analisar aqui o senhor, o idoso, um hospital geriátrico. Nós não podemos esquecer que nós recebemos 17 milhões, mas nós fechamos ali a Santa Casa, que eu imagino fazer uma parceria, e aí é um dos nossos projetos, com a Univasf, e trazer ali um centro de referência para o idoso, um hospital geriátrico com as especializações. E por que não ali, naquela Santa Casa,
virar um hospital de referência do idoso. Né? Nós temos a Sobeib, que eu lembro que o Hospital Sobeib foi liberado, ele gostaria de ter dado espaço e não ficar ali naquela tenda. Nós temos uma série de coisas que Juazeiro precisa revigorar. E aí uma das coisas principais na saúde é a mente do juazeirense. Eu acredito que o juazeirense está sem esperança, está sem saúde mental, do ponto de vista de que eu preciso revigorar. Eu não consigo entender ou conceber, pastor, que pessoas que estavam em grupos diziam que eu vim para lutar na eleição passada para tirar determinado político, e de repente esse político agora virou, parece que um deus para eles, e hoje eles estão lá com eles. Eu acho que essa eleição, de lá para cá, transformou o político que não servia para determinados políticos, e de repente ele agora está na chapa do outro político. E aí o que me preocupa é que a outra, que era também uma vice do atual vice-prefeito, está agora na chapa de um ou outro candidato. Não sei, eu fico pensando, será que não é um jogo político? Eu deixo isso para a sociedade. E aí é também saúde mental. Será que não só tem 2 ou 3 que em ganhar está dentro do jogo? Por que é que não queriam que o capitão e outros profissionais e outras pessoas, outros políticos ou pessoas que querem fazer política pudessem crescer, os partidos novos como é o Avante, 70, que pudessem aparecer como oportunidade? Algo estranho. Eu gostaria que a sociedade procurasse entender que quem está hoje com lados eram antes amigos. Obrigado, candidato. A gente vai falar um pouquinho também sobre gestão. Do ponto de vista da administração pública de Juazeiro, o senhor mudaria algum órgão ou alguma secretaria? Acrescentaria algum e por quê? Sem dúvida, fazer uma reforma administrativa urgente. A gente só poderia dar uma resposta mais concisa, mas, em princípio, sim, nós precisamos cortar todos os gastos na administração, e aí o LIMP faz parte disso. Eu imagino que quando a gente começou a fazer o projeto Limp Juazeiro, não é varrer a cidade de Juazeiro, é trazer para Juazeiro uma nova esperança da legalidade. Como? Ora, não é preciso fazer muito, é preciso respeitar as leis. Ora, o processo democrático, ele começa numa eleição, mas ele começa também no projeto dos partidos. Quando você tenta derrubar os partidos, atropelar pessoas, eu lembro que eu comecei a sentar ao redor de uma mesa com mais 6 amigos que queriam, naquele lugar, falar sobre administração, falar sobre mudança. E aí eu lembro, me permita citar os nomes, do Dr. Calber, do pastor Teobaldo, do Carlos Neiva, do Mário Espínola, Capitão Moreira e um amigo Cuscuz. E nós dizíamos e demos a palavra naquele momento que os 7 escolheriam o prefeito e Valdemar Borges, meu amigo Valdemar, que há quem brinque que ele é o guru, é o Guedes lá do capitão, o Valdemar seria o Guedes aqui. Não, nós somos amigos. Eu abracei um projeto que eu acredito. Eu começo a imaginar, não vou fugir da palavra, mas o tempo que eu tenho para falar o que eu tenho vontade em outros programas são só 30 segundos, e é essa a justificativa que eu preciso falar outras coisas nesse momento. Mas nós queríamos montar uma Juazeiro diferente. E naquele momento as pessoas diziam, eu vim para escolher um novo prefeito, e vai sair dessa mesa desses 7 nomes que nós falamos. O prefeito de Juazeiro sairia daquela reunião, seria a oposição de Juazeiro. Eu não sei porquê. Somente eu e Valdemar cumprimos a palavra de dizer que ali teria que sair um prefeito. Eu disse desde o primeiro momento que eu não poderia me juntar a um JB, porque eu já sei tudo o que aconteceu no passado. Eu não poderia me juntar a um prefeito atual, porque eu sei que por trás do prefeito atual tem um IC, um Isaac Carvalho, o JB, o Joseph Bandeira. E todos eles eu gosto, são pessoas que eu gosto. Não posso aceitar a política. Mas tem um outro grupo político que é o grupo de Misael Aguilar. É um grupo que dominou a cidade. Então, observe Juazeiro, que foram 3 grupos políticos que dominaram a cidade de Juazeiro durante muitos anos. Eles, quando estiveram no governo nesses últimos 30 anos, eles disseram que iam fazer Juazeiro feliz, que eles iam fazer Juazeiro melhor. Eu não vi nada disso. Eu me senti enganado quando aquelas 7 pessoas que éramos nós, estávamos sentados, eu lhe confesso que eu me senti triste, porque eu entendi que eu tinha pessoas e eu ainda respeito vocês. Vocês são pessoas fantásticas que eu acreditei, mas também me senti enganado, porque vocês desistiram num processo onde teria que ser alguém dali. Eu quase desisto para dizer, eu sigo Calber, eu sigo Carlos Neiva, eu sigo
o próprio John Curry, eu vou seguir alguém dali porque eu acreditava naquelas pessoas. Lamentavelmente, essas pessoas que estavam falando mal da administração dos outros estão hoje unidas. Eu não sei o que aconteceu. E parece que a eleição muda e tudo ficou lindo e maravilhoso. Os candidatos agora são maravilhosos. Estão justificando essa união. Confesso que eu não posso me unir a esses grupos políticos poderosos que, segundo eles próprios, e eu acredito que destruíram Juazeiro porque pensaram em divisões. E a administração pública, o que é que a gente vai fazer? É não roubar, não deixar roubar. Eu sei que muita gente vai dizer que faz isso e que faz, mas o povo de Juazeiro vai entender. A administração pública de Juazeiro está bem, a saúde de Juazeiro está bem. Nos últimos anos, Juazeiro foi bem. Ora, quando eu penso em grupos políticos, e aí eu gostaria de dizer que eu não tenho grupo político. Eu tenho Juazeiro no meu coração. Eu não vou defender ninguém, eu vou defender Juazeiro como policial, como bombeiro que eu sou, do Corpo de Bombeiros de Juazeiro. Eu sei muito bem o valor de uma vida. E eu tenho dito que só nós, eu e Valdemar, é que cumprimos naquela mesa a palavra. Eu gostaria de dizer ao povo de Juazeiro que eu tenho palavra e que eu vou defendê-lo. Não, eu não tenho milhões, eu não posso ir na sua casa. Eu gostaria que o senhor analisasse quem está por trás desses grupos políticos. Ora, tem alguém, o prefeito não ganha mais do que 30 mil, 20 e poucos mil reais. Se você fizer um cálculo em 4 anos, não vai dar R$1 milhão. Quem vai pagar essa conta? São milhões de reais que estão gastando. De onde vai ser tirado? E outras, são vários partidos, vários presidentes. Vai dividir entre eles. Vai sobrar o quê para você, eleitor? São vários partidos, vai ficar entre eles. Vai sobrar o quê para você, eleitor? Eu digo que eu e você poderemos construir juntos uma nova cidade. É por isso que eu me proponho a estar ao seu lado. Obrigado, candidato. A gente tem essa série de perguntas que é padrão para todos os candidatos e a gente tem também uma pergunta que é específica daqueles que nos seguem, das sugestões que chegam até nós. E a gente tem uma pergunta para o senhor, muito específica, que é a seguinte: em sua pré-campanha e agora também na campanha, o senhor sempre se apresentou como um candidato, abre aspas, bolsonarista. Isso significa ser alinhado com o Bolsonaro em todos os aspectos? Se não, em quais? E o que o senhor diria aos cerca de 57% do eleitorado de Juazeiro que votaram em Haddad para presidente e agora vão votar para prefeito nessas eleições? Povo de Juazeiro, eu gostaria de dizer que há algum tempo eu também me enganei com muitas coisas. Eu acreditei em pessoas que me falaram que iam fazer, que iam mudar. Eu acreditei em partidos de cor vermelha, Partido Comunista. Eu defendi a ideia, em princípio, Che Guevara, porque era um revolucionário. Depois eu comecei a entender a verdade e eu me curei. Eu quero dizer, povo de Juazeiro, que como bolsonarista, trabalhei para eleger um presidente que fala da família. Alguém fala que é genocida. Ora, genocida se foi o primeiro homem, o primeiro gestor, o primeiro político a pedir que cuidado com o carnaval, cuidado com a doença, mas não ouviram. Assim foi com Jesus, também não ouviram. E quem tinha razão era o nosso Senhor Jesus. Nesse sentido, eu também não quero ter razão. A razão, ela é complicada, mas quando você faz a reflexão do que é bom para você, do que é bom para o povo, neste sentido, eu digo que, como bolsonarista, eu não tenho dúvida que o nosso presidente está certo mais uma vez. O nosso presidente entende que é preciso colocar um soldado na porta do cofre. E se for preciso colocar, você que é guarda municipal, você que é da contabilidade, o senhor que é gestor, que cuida realmente da prefeitura. Eu não terei partidos, e aí eu vou dizer que eu vou convidar o servidor público. Você que é professor, que foi enganado durante todo esse processo, sim, você que está na reserva, que está aposentado, que está sendo enganado, é preciso dizer que alguém está falando a verdade. Eu vi ali um capitão, e aqui sou eu, estou como capitão, para dizer que eu sei cumprir as leis. Você não está me vendo fazendo milhares de reuniões com milhares de pessoas desobedecendo às leis. Eu creio que a escola militarizada, ela traz também uma expectativa de cultura, de educação. Ora, não é para
dizer ao povo de Juazeiro que eu sou o Bolsonaro e vou só cuidar do povo de Bolsonaro. Não, nós estamos dividindo a nossa cidade. Esses 57%, tenho certeza que mais de 30% entendeu que alguma coisa estava sendo dita de forma errada. O bolsonariano ou o juazeirense, não importa, ele acredita nesta cidade linda, maravilhosa, como eu acredito, como o senhor, a senhora acredita. Você que é jovem, que é uma cidade nova, eu estou cansado de todos esses políticos mentirosos, de todos esses políticos que dizem que farão, que já iam fazer um dia, não estão fazendo. Eu creio que a verdade é a que liberta. A verdade, quando chega, ela liberta. Então, liberte-se com a verdade. Não se deixe, não é o meu falar, não é o meu... Olha, estão trazendo para você projetos, e tem gente aí que fala muito mais bonito. E eu lembro que Hitler falava muito bonito e levou a população aos milhões de assassinatos. Neste momento, nós precisamos, eu creio, que é de Deus no coração. É de fato entender que a família é o principal alvo, que Juazeiro é o principal alvo. Eu gostaria de dizer que eu me proponho a dar o meu sangue e não a tirar o sangue como está sendo feito. Nós precisamos de ter empresas que estejam prontas para trazer o povo de Juazeiro, trazer a alegria de Juazeiro, e aos empresários. Eu quero dizer que você será respeitado. Você, no nosso governo, vai ser tratado como você merece. Aquilo que você acredita, se você acredita na verdade, é o que eu me proponho. Eu não tenho nada a te oferecer. Não são palavras bonitas no meu projeto que vão dizer que eu tenho um projeto melhor do que todos. O que importa é o que eu vou fazer, que é te respeitar. Respeitar você, eleitor. Respeitar você, jovem. Olha, eu poderei não ter o projeto mais bonito, mas visite nossas redes sociais. Nós temos um projeto que é o Projeto Juazeiro. Nós temos um projeto que não é o Partido Avante, é o Projeto Juazeiro. Nós temos um projeto que não é o político Capitão Moreira, não é o nosso amigo Henri Justo, não é o nosso amigo Valdemar Borges, não são as pessoas que estão no partido, são as pessoas que estão nessa cidade de Juazeiro e Petrolina, os eleitores de Juazeiro. Eu gostaria de dizer que eu estou me colocando à disposição como uma nova via. Eles tentaram destruir o partido, eles tentaram tomar e acabar com os nossos candidatos, fazer com que eles não saíssem sequer candidatos. Foi difícil trazer pessoas decentes, pessoas que quisessem fazer parte desse projeto. Eu disse que não aceitaria nenhum deles que já tivesse mandato. Eu acho que Juazeiro precisa julgar os 21 vereadores de Juazeiro, o prefeito dessa cidade e os ex-prefeitos e as pessoas que estão por trás deles. Nós precisamos julgar melhor e fazer juntos a diferença. Capitão Moreira, 70 neles. Candidato, muito obrigado mais uma vez. Eu queria deixar que nesses últimos até 5 minutos, se o senhor quiser, possa fazer suas considerações finais, tocar em algum tema que porventura gostaria de tocar ou complementar alguma das falas. Fique à vontade para poder falar para o público. Considerando que nós estamos num programa em que eu maximize e mais de 90% dessas pessoas são cristãs como eu, são evangélicas como eu, ou não, mas tem Cristo como nosso Senhor e Salvador, eu creio que é preciso entregar a chave da cidade ao nosso Senhor Jesus. É preciso dizer ao povo de Juazeiro que talvez eu não precise, do melhor administrador, mas nós precisamos de uma pessoa que se entregue ao Senhor, que seja responsável com seus filhos. Eu sou Capitão Moreira, tenho 52 anos, eu tenho um sonho. Esse sonho é ver a minha cidade sorrir novamente. Esse meu sonho não é ser prefeito. Eu gostaria de dizer que eu não pretendo, mesmo que eleito seja, porque é você quem vai decidir, não são os milhões que eles têm, não são as comunicações sociais desses partidos que vão dizer quem venceu, quem é melhor. Você é quem vai dizer. Se você quer aqueles que são conduzidos por pessoas que estão condenadas pela justiça. São 3 ex-prefeitos condenados pela justiça. Não é por mim, mas condenados pela justiça. Eu gostaria de dizer que nesse momento, Juazeiro precisa de alguém novo, mas alguém diferente. Eu me proponho a fazer uma política que eu não entendo. Eu não sei sequer o ABC da política. Como assim? Olha, eu não sei fazer, não tenho vícios políticos. Eu não sei fazer com chaves políticos. Eu só sei dizer que eu estou aqui para fazer e eu sei fazer. Eu tenho os cursos necessários, tá certo? É só olhar nas redes sociais, nos seguir. E outra coisa, se eu não souber fazer, eu vou dizer a você, meu jovem, a
a senhora, a você, eu não sei, mas eu tenho certeza que eu tenho alguém em Juazeiro que sabe fazer. E é essa pessoa que eu vou convidar. E eu gostaria de dizer que nós não vamos dividir o nosso governo com os partidos políticos. Nós vamos dividir com o povo, com você que é funcionário, que é da prefeitura. Sim, nós vamos dividir as responsabilidades para resgatar o que tem de melhor, que é a nossa esperança. Eu só posso dizer que eu, como bombeiro, entendo o que é uma vida. Eu gostaria de dizer que eu tenho responsabilidade. Sou filho desta terra. No primeiro concurso que eu fiz, eu passei em terceiro lugar com 3 vagas para vir para Juazeiro. E mandaram para outra cidade. E eu, em 1997, eu fiz o concurso. Em 90, em 1990 eu fiz um concurso. E quando eu me apresentei e eu terminei o concurso, me disseram que eu ia para a Feira de Santana. Eu disse que minha vaga estava garantida porque eu estudei para tal e a lei me dava esse direito. Se não fosse para voltar para a minha terra, para lutar pelo meu povo, para servir ao meu povo, eu tiraria aquela farda. E eu fui até o comandante-geral e ele me trouxe de volta para Juazeiro porque eu passei no concurso e a lei foi garantida. Eu gostaria de dizer que existem leis. Eu sei cumprir leis. Eu gostaria de dizer que o que eu não souber, eu vou te perguntar, o senhor que é presidente da associação. Eu tenho um projeto para a sua vida, mas o meu projeto não é o melhor. O projeto é o que você mais precisa. Eu quero lhe ouvir. Nós teremos um dia para ouvir aqueles que sabem onde dói o sapato. Eu gostaria de dizer que ao jovem, você que é empreendedor, você vai ter espaço aqui. Eu gostaria de dizer que eu não quero te enganar. Eu gostaria de dizer que eu vou cumprir o que está na lei. Aliás, eu já venho cumprindo há muito tempo. Os candidatos não estão cumprindo. Olhe quem está por trás dos grupos políticos. Nós não temos os milhões, mas nós temos as centenas de pessoas que poderão mudar a cidade de Juazeiro. É esse o projeto. É falar a verdade. É dizer sim, sim, não, não. É dizer ao meu Deus toda a honra e toda a glória. Eu não quero estar naquela prefeitura se não for com o Senhor, meu Deus, cuidando da minha vida e da sua vida. Eu creio que talvez a gente não precise nem de políticos. A gente precisa de homens decentes. Mas homens decentes e mulheres e jovens decentes, idosos também decentes, que digam, vamos mudar Juazeiro. É nisso que eu me coloco, na oração e na brecha, para te dizer que eu sei o que é junto fazer essa diferença. E eu te convido para que nós possamos fazer a diferença. Juazeiro, eu estou pronto para fazer isso. Juazeiro, eu tenho 52 anos e 32 anos no Corpo de Bombeiros. Quando eu entrei ainda era Polícia Militar, mas eu me dediquei mais de 20 anos. Hoje eu sou capitão, porque eu acreditei num sonho. Disseram para mim que eu não poderia ser nada. A política diz isso da gente. Fulano, ciclano, beltrano, não tem chance. Está nas suas mãos. Não está na mão dos milhões. Não está na mão dos poderosos. Os poderosos estão mentindo para mim, estão mentindo para você. Eu estou cansado. Por isso eu estou dizendo. Eu me coloco à sua disposição para que você nos julgue. E diga quem você quer, qual lado que você quer. Muito obrigado. Candidato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença nessa entrevista, é um prazer para a gente e obrigado a você também que nos assistiu até agora. Se você assistiu toda essa entrevista, é porque você é alguém engajado politicamente e eu gostaria que você pudesse avançar nisso com seus comentários, sejam críticas, elogios, complementos ou simplesmente manifestando livremente a sua opinião. Curte, compartilha e até o próximo vídeo.